Boa tarde. Iremos iniciar escutando a Ave Maria e logo após a leitura e o comentário do Evangelho segundo o Espiritismo, com a participação de Dona Gislaine Protásio. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, companheiros dessa trajetória de ideal espírita. Estamos aqui mais uma vez reunidos, conectados através dessa ferramenta fantástica que é a internet, suprindo esses momentos onde nós não podemos estar juntos presencialmente, mas conectados na energia do coração, sob as bênçãos do nosso amado, querido Mestre Jesus, rogando que sejamos vasos e que suas bênçãos, chegando até nós possamos absorvê-la, para que entendamos que o Evangelho deve ser
uma prática de vivência. O Evangelho em nossas vidas deve ser realmente vivenciado por nós, no nosso caminhar, nas nossas atitudes, no nosso interagir com o próximo. Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação de Allan Kardec, o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Então, hoje, com o auxílio também do nosso irmão e amigo Pele Vermelha, nós continuaremos esses estudos. Esquecimento do passado. Vamos dar continuidade. Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores, havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e, assim, entravar o nosso livre-arbítrio, em todas as circunstâncias, acarretando inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as que odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo, de modo ele se sentiria humilhado em presença daquele a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, outorgou-nos Jesus, precisamente, o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez, em cada existência, sem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes, se vê punido. É que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em si próprio, e é nisso que deve concentrar-se toda a sua atenção, porquanto daquilo de que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais reservará. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo-o do que é bem e do que é mal, e dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Volvendo à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, de que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta a que, no dia seguinte, nos recordemos do que tenhamos feito na véspera
e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre com justiça. A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação, mas na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicá-lo nas suas relações sociais, forças novas aure ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compreensão que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu 10º, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endividar-se-á de outro, jamais poderá alcançar a sua liberdade. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que
teremos de recomeçar absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A um dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo porque encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua própria posição, sem invejar a dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma, ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Meus irmãos, é uma dádiva dos céus o aprendizado, o entendimento, a meditação e a vivência destas lições do Evangelho. O esquecimento nos é dado por misericórdia celestial, por misericórdia do nosso Criador. Como nós vimos, seria muito difícil o nosso caminhar ao lado daquele que nos fez tanto mal, que nos traiu, que nos maltratou em vidas pregressas. E nós viemos aqui para resgatar, para continuarmos aprendendo a amar, a perdoar. Do mesmo modo, se voltamos aqui, porque sempre voltamos da mesma família, porque é aí que vamos aprender. A família é o primeiro laboratório, aí é onde vamos aprender a perdoar, a sermos cooperativos, a amar, as regras de boa vontade, de resignação, para que possamos partir para a grande família, a família universal. Então,
Se nós estamos ao lado daqueles a quem maltratamos, aqueles a quem ferimos, aqueles a quem deixamos de prestar socorro quando podíamos, aquele a quem fomos avarentos, não fomos misericordiosos, então isso atrapalha o nosso caminhar. No entanto, nós, através das nossas meditações, nós vamos vendo por que eu tenho determinadas mazelas, por que eu sofro isso. E o sono também, os momentos oníricos, são muito importantes para nós lembrarmos os nossos anjos da guarda, os nossos mentores espirituais vão demonstrando para nós onde foi que falimos, que precisamos corrigir. A resignação com aquilo que estamos sofrendo é muito importante, porque, conforme o exemplo citado aqui, se assim que Deus age, nosso Criador age conosco, as dívidas que nós contraímos não são pagas de uma vez só. Então, Jesus exemplifica aqui para nós como um credor nosso, a quem nós estamos devendo, digamos, 100 dinheiros, e ele cobra apenas um décimo ou um centésimo desse valor, conforme está aqui exemplificado, então nós temos que nos privar para que essa dívida seja quitada. Vamos nos privar como? Aprendendo a perdoar, aprendendo a ser paciente, tolerante e sempre estudando. O Evangelho diz: amai-vos uns aos outros, eis o primeiro mandamento. Espíritas, instruí-vos. Então, a instrução é fundamental. A ignorância não é compatível com a doutrina espírita. A doutrina espírita é uma doutrina dinâmica, é uma ciência filosófica que está sempre nos levando a analisar as leis divinas. Então, a resignação é muito importante para que nós possamos ter êxito nesta reencarnação que nos foi propiciada. Hoje, as academias de medicina já detectaram isso e os médicos, especialmente na cadeira de cardiologia, eles já trabalham sobre a importância do perdão, a importância do desapego. Tudo isso é trabalhado, porque a falta de perdão, a falta de misericórdia, a falta de caridade, tudo isso adoece o nosso corpo físico. E nós precisamos tratar com desvelo, com atenção, o nosso corpo físico, porque é ele que vai propiciar a elevação do nosso espírito enquanto estamos aqui reencarnados. Meus irmãos, que tenhamos boas reflexões durante esta semana, nestas lições, não nos esquecendo que o Evangelho é uma vivência que precisamos estar sempre voltados para o Evangelho, voltados numa vivência ética e moral, seguindo aquilo que Jesus, nosso mestre e guia, passou para nós. Gislaine Protásio, para a comunidade espírita cristã Pele Vermelha. Uma excelente semana para todos.